avançar, vamos estar falando sobre avançando na oração. Ontem nós ouvimos aqui um ensino, uma palavra muito boa, queridos, sobre o jejum, muito bom ainda, praticar melhor ainda, e hoje nós vamos falar dessa outra ferramenta espiritual, essa outra ferramenta que vai nos fazer avançar, crescer, romper em 2024, que é a oração, que é a chave, que é o que move, uma das coisas que move o coração de Deus, irmãos, é a oração. Então quero falar com vocês nessa noite a esse respeito. Mas antes, queridos, eu quero fazer menção, do que Deus já fez aqui nesse culto, nesse tempo aqui, essa ação, que o Paulinho teve aqui referente ao sobrinho dele, o Miguel, irmãos. Isso me trouxe à memória alguns livros, algumas ministrações que eu já vi a respeito, amém? Todo mundo aqui? Amém, igreja? Amém. Se alguém precisar de um lugar, levante a mão, só para a gente organizar aqui o ambiente. Então, irmãos, essa cena aqui, essa situação que nós vimos aqui, me fez relembrar isso. Havia alguns avivalistas, pregadores, nós estudamos a história, Jonatas Edwards, um deles. Teve também um outro, do país de Gales, Evans Roberts, e aonde ele fala, que quando eles anunciavam, quando eles pregavam, as pessoas vinham até o palco e confessavam os seus pecados, porque, irmãos, quando a presença de Deus vem, quando Deus, Ele toca as nossas vidas, toca a igreja do Senhor como um todo, a gente não fica mais olhando ou prestando atenção no que o outro está fazendo ou no que o outro está confessando. Eu olho para mim, falo, eu preciso confessar, eu preciso liberar essas vidas, eu preciso me arrepender. Você não está preocupado com o que o outro está fazendo, você está olhando porque o temor do Senhor te alcançou. Então nós perdemos os olhos do julgamento e passamos teus olhos do temor. Então, sabe, irmãos, diante disso que aconteceu, que isso venha nos inspirar em Deus, e é isso mesmo, a nos quebrantar diante dEle. E também me fez lembrar um texto de Paulo, do apóstolo Paulo, aonde ele escreve uma carta para a igreja dos Romanos, onde ele começa a escrever no capítulo 1, falando dos pecados, falando da lei, falando sobre diversas coisas assim, batendo fortemente da igreja, e também trazendo o ensino da graça, do poder de Deus, e ele olha para dentro de si e fala, no Romanos 7, miserável homem que sou. Então Paulo olha para dentro de si, com toda a sua bagagem, com toda a sua história, e ele fala, eu sou miserável, é a graça de Deus que me capacita, é ela que me empodera, não é sobre mim, é sobre Ele. Isso nos traz o que, irmãos? Uma lição. Se Paulo fala isso de si mesmo, imagine eu. Então nós precisamos, sabe, irmãos, avançar em 2024 quebrantados. Não é uma ideia de avançar, não que isso não vai acontecer, eu falei aqui até na virada, se nós buscarmos o reino de Deus e sua justiça, o Senhor vai acrescentar sobre as nossas vidas, mas a nossa intenção, o que tem que arder dentro do seu coração, é buscar por santificação, é buscar estar perto dEle, ouvir a voz dEle, obedecer a voz dEle, ser parecidos com Jesus. Queridos, o Senhor, Ele tem um padrão estabelecido, e está na palavra esse padrão, Ele jamais vai se dobrar, ou se enquadrar ao meu ou ao seu padrão. O padrão já está feito, já está estabelecido, então cabe cada um de nós olhar para Ele, e desejar ser como Ele. O apóstolo João fala, aqueles que diz que está em Deus, que está em Cristo, deve andar como Ele andou, e o Senhor andou em santidade, Ele andou uma vida de oração, Ele andou em jejum, Ele andou crucificando, negando a si mesmo, a sua vontade, o nosso Senhor, diante da cruz, Ele fala para o Pai, Pai, não seja minha, mas seja feita a sua vontade. Então nós precisamos entender, ter essa clareza dentro de nós, para podermos avançar em 2024, eu quero falar com vocês sobre isso, baseado dentro desse tema, avançando na oração.
Abram a Bíblia de vocês no livro de Tiago, capítulo 4. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo, obrigado por aquilo que o Senhor já fez neste lugar, meu Pai. Senhor, nós já temos visto aqui o trabalhado, Senhor, a mão do Senhor em nosso favor, meu Pai. Não é porque nós merecemos, mas é a sua graça, é o seu favor, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, nessa noite, que o Senhor fale, continue a falar, continue a visitar cada coração, cada vida aqui, profundamente, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Tiago capítulo 4, versículo 2. Ô, diga, se quiser colocar um fundinho aí, eu gosto, tá bom? Fica à vontade. Obrigado. Eu não pedi antes, pedi agora. Tiago 4, a partir do versículo 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Irmãos, aqui Tiago, ele está chamando aqui a igreja, falando: olha, vocês só cobiçam as coisas, vocês só buscam seus próprios interesses, só querem as coisas para guerrear entre si. Vocês pedem e pedem mal, porque vocês não sabem pedir, porque vocês pedem para gastar com seus próprios deleites, ou seja, com aquilo que você acha que é bom, com aquilo que você acha que vai ser bom para você. Irmãos, isso aqui Tiago não está falando para quem está fora, Tiago está falando para quem está dentro da igreja. Então a oração, ela existe o padrão de Deus, ela existe o jeito certo de orar, o jeito certo de pedir. Não que nós não podemos pedir para os bens materiais, podemos e devemos fazer por todas essas coisas, mas tudo que viemos a fazer, que seja para a glória de Deus. Então nós precisamos ter isso claro nas nossas mentes, o porquê pedir, para que pedir, para a gente não se perder, como diz Tiago aqui, nos nossos próprios deleites. Então o Senhor Jesus, Ele estabeleceu uma maneira de se orar, como se deve ser feita a oração, não na intenção de repetir essa oração, mas sim como devemos orar. E não só Ele, mas outros também nos ensinam demais a esse respeito. Davi ensina demais sobre oração, Daniel ensina demais sobre oração, e tantos outros, Paulo e tantos outros. Esses dias, eu vi uma postagem assim interessante, falou assim: olha, se você não quer errar em 2024, leia Provérbios todos os dias, que é ali, a maioria deles são escritos por Salomão, que também são ensinos para a nossa vida, sobre todas as áreas, sobre o comportamento, sobre do que deve se afastar, sobre do que você deve se aproximar. Então está na palavra, está no padrão de Deus, basta cada um de nós olhar para dentro de si e buscar isso, aplicar isso em nossas vidas. Então aqui Tiago, ele fala, ele nos chama essa responsabilidade: ei, quando vocês vierem orar, tem um propósito para isso, não é para os seus próprios deleites, não é para satisfazer o próprio ego de vocês, mas é tudo para a glória de Deus. E o Senhor, Ele estabeleceu uma maneira de como nós devemos orar, e eu quero falar sobre isso, até o mesmo capítulo que eu li aqui, 2 noites anteriores, que é lá em Mateus 6, que nos ensina demais. Mateus 6, versículo 6, olha o que diz:
Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a sua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. Então aqui, os discípulos perguntaram, né, como nós devemos orar, e o Senhor ali falou, olha, não faça como os fariseus, que ficam lá orando na presença de todos, né, e é um costume judeu, porque o salmista Davi fala isso, né, de quando ele orava, quando ele buscava ao Senhor, era de inteireza de coração, e era com todo o seu corpo, com tudo que havia nele. Então é normal você ver, né, se você for Israel, ver, né, em algum filme, os judeus, ele orando e se balançando, porque eles cumprem esse salmo de Davi. Eles entendem que quando eles estão falando ao Senhor, não é só as suas palavras, mas o seu corpo tem que ser intencional, e isso é muito válido, e tem que ser assim mesmo. Então o Senhor aqui, Ele está falando que nós não devemos fazer isso como um ato religioso, mas sim, que nós devemos o quê? Fechar a porta do nosso quarto e buscar o Senhor. Quando Ele fala isso, não é que nós só devemos orar no nosso lar ou na nossa casa, não, mas é na questão da intenção do nosso coração. O porquê você está fazendo aquilo? Você está fazendo aquilo para o Senhor ver ou para as pessoas verem? Então o Senhor, Ele está chamando a atenção em relação a isso, mas também impulsionando cada um de nós, assim também, nessa literalidade de buscar o Senhor, nos nossos lares, na nossa casa, no nosso quarto, em todo o tempo, estar conectados com Deus, porque é o Senhor que vai fazer sobre as nossas vidas. Então não há a necessidade das pessoas verem, mas sim, nós vamos falar sobre isso, que há necessidade da oração sim, em conjunto de outros verem e de outros concordarem, mas aqui o Senhor está chamando também essa responsabilidade, de ter o nosso devocional com o Senhor, de ter a nossa vida com Ele, dele saber quem nós somos, dele reconhecer a sua voz. E nós vamos ver isso aqui. Olha o que diz Salmo 5, versículo 3. Como eu disse, Davi nos ensina demais sobre oração. Salmo 5, versículo 3. Diz assim, ó. Quero esperar ele projetar. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Então aqui o salmista, ele já falando aqui, que ele busca o Senhor pela manhã, que o Senhor ouvirá a sua voz, que ele irá se apresentar ao Senhor, que ele irá ter um dia de vigilância. Isso é maravilhoso, queridos, quando nós de fato exercemos isso, porque ali você começa a meditar naquilo que você orou, e hoje nós temos a tecnologia que nos ajuda em todas essas coisas. Quem aqui já ouviu aquele aplicativo Glorify, ou tem no seu celular? Levanta a mão aí quem tem. O resto não tem porquê, gente, faça isso então, tenha. Glorify é um ótimo aplicativo, aonde ele traz devocionais diários, palavra diária, e tem muitas outras coisas aí, tem os devocionais no YouTube, que você pode ouvir, pastores fazem isso, tem até no YouTube também, se você quiser ouvir o Spurgeon lá, né, Charles Spurgeon, aí tem o devocional dele lá, tem tantos outros, né, a Bíblia e o Verso agora, todo dia também tem o devocional, irmãos, e tudo isso é maravilhoso, porque eles trazem a palavra de Deus, eles trazem uma mensagem junto com aquilo, mas claro que não devemos ficar presos a isso, porque o Senhor também quer falar ao seu coração, Ele tem uma palavra específica e direcionada aqui, para cada um de nós, todos os dias, toda manhã, mas isso é algo que nos impulsiona, é algo que nos ajuda, que nos auxilia, e ajuda você. Como é que eu faço isso? É seguir aquilo, é orar, é ler a palavra, é meditar no que ela está falando, orar aquilo que você leu, trazer vida
a palavra para a nossa vida, é orar o que eu li, é orar aqui, orar, falar: Senhor, o salmista diz, e eu quero declarar sobre a minha vida também, que o Senhor ouvirá a minha voz toda manhã, que eu me apresentarei diante de Ti, que eu irei vigiar nesse dia de hoje. É isso que diz o salmista, e é essa oração que nós devemos fazer também. E continuando aqui em Mateus 6, versículo 7, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, o que o Senhor aqui Ele está nos dizendo, que a primeira coisa nós devemos o quê? Expressar a nossa adoração ao Senhor. Então, quando você começar a sua oração na prática, comece adorando a Ele, exaltando o nome dEle, colocando Ele de fato no centro da sua vida, onde é o lugar onde Ele nunca deve sair, te direcionando sobre todas as coisas, declarando a sua dependência a Ele, o quão Ele é importante em sua vida, o quão Ele é precioso, o quão você é grato ao Senhor, e aonde Ele está. E após isso aqui, o Senhor Ele nos ensina o que? De nós orarmos, para que a vontade de Deus se cumpra na terra como é no céu. Então nós podemos até entender, questionar, mas espera aí, mas Deus Ele sabe de todas as coisas, a vontade dEle já se cumpre aqui, para que eu preciso expressar isso, queridos? O Senhor, quando Ele fez aqui a terra, e nos colocou nela, Ele já deu ali essa autoridade para Adão, para ele cuidar da terra. E o Senhor Jesus, espiritualmente, Ele enfatiza isso, quando Ele fala para Pedro: Pedro, sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e o que ligares aqui na terra será ligado no céu. Então, o que o Senhor Ele está falando aqui na palavra, o que Ele está dizendo? Que Deus sim, tem a vontade dEle, que vai ser estabelecida nessa terra, mas Ele quer que eu e você se conecte a ela, que nós estejamos conectados com o Senhor, com a vontade dEle aqui nessa terra, que nós possamos atrair, chamar para que Ele cumpra o que Ele tem de cumprir aqui neste lugar, através de nós, através da nossa oração intencional, para que isso venha acontecer, que venha o teu reino, assim como no céu, seja aqui na terra. E é você viver o propósito de Deus para a sua vida aqui, você optar, você escolher viver isso. Então a oração, queridos, é para isso. A oração é para nos aproximar do Senhor, a oração é para nos conectar com Deus, a oração é para nós entender o que está no coração do Pai. Assim como o jejum não muda Deus, a oração também não, mas ela me muda, ela me traz quebrantamento, ela me traz sensibilidade, ela me traz temor, assim como o jejum, é os mesmos princípios. A oração não coloca Deus na parede, não é aquela oração: Senhor, eu estou orando, por que o Senhor não está fazendo? De maneira nenhuma. Mas a oração, ela nos ensina a esperar. Meu irmão te leu um texto aqui muito interessante, que falou isso, da Diana, da mulher que ela orou, ela casou, ficou viúva, mas do Senhor nunca se separou, e ali ela clamava no Senhor, ela cultuava o Senhor. Eu até brinquei, estava com a irmã do lado e falei assim: essa aí é a primeira irmã do coque, que ela estava todo dia lá no templo, buscando pela redenção, porque ela leu as escrituras, ela sabia que havia uma promessa, que o Messias viria, e ele veio, e os olhos dela contemplou, por muitos anos, com 84 anos, a Bíblia faz questão de colocar a idade dela, que é para enfatizar isso, que ela perseverou em oração, ela buscou, ela recebeu a palavra, ela creu na palavra, e orou para que essa palavra se cumprisse, e a palavra se cumpriu. E é isso que é a oração, irmãos.
quando o Senhor ele nos impulsiona e fala para nós orarmos sobre a vontade dele aqui na terra, é até que ele venha, ou individualmente ou como igreja, para todos. Não é por um tempo, não é por um período, é até que ele venha. E oração é você conversar com Deus, é você falar para Deus: ó Deus, o Senhor está no centro da minha vida, o Senhor é algo o que me aconteceu e acontece na minha vida todos os dias de mais importante. É você convidar Deus para a sua vida todos os dias, é você expressar o seu amor, a sua gratidão a Ele todos os dias, é você ser grato pelo ar que você respira todos os dias, independente do dia, independente da situação, da circunstância, mas é você adorar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. E a oração é onde nós expressamos isso. Olha o que diz lá em 1 João 5, versículo 14. Olha isso. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Versículo 15, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então aqui, irmãos, João ele fala isso, se nós estivermos conectados com Ele, e pedirmos que a vontade dEle se cumpra na terra, ela vai se cumprir, ela vai acontecer, porque é isso que o Senhor Ele quer de nós como igreja, estejamos conectados com Ele, para que a vontade dEle se cumpra nessa terra, para que temos uma vida de oração intencional, o desejo pela presença dEle intencional. E aqui, continuando lá em Mateus 6, foi o que nós já vimos aqui hoje, versículo 11, agradecendo ao Senhor, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Então, irmãos, olha esse outro trecho que Jesus ensina, agradecer pelo pão. Então, agradecer pelo pão é por tudo, é agradecer, grato por tudo, se hoje eu tenho, se hoje eu não tenho, é ser grato ao Senhor. E após isso ele ensina o quê? Que o Senhor me perdoe, assim como eu perdoo os meus devedores. Então, irmãos, aqui está claro, para eu receber o perdão de Deus, eu tenho que perdoar o meu semelhante. E se não ficou claro, Jesus ele fala assim para os fariseus, e para todos nós, se você não ama o seu irmão a quem você vê, como você vai amar a Deus a quem você não vê? O Senhor Jesus disse isso. Então aqui está claro, irmãos, que essa é a importância da oração, ela traz o temor de Deus, ela traz vida à palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é um livro, não é uma literatura, não é algo para nos gerar conhecimento, ou para a gente disputar. Nós lemos isso aqui lá em Tiago, olha, eu sei mais sobre isso, eu sei mais sobre aquilo, que bom para você, mas quanto da Bíblia é viva em você? Quantas porcentagem da palavra de Deus está aflorando através da sua vida, está tocando a vida de outros? Quando as pessoas, Paulo ele fala que nós devemos ser o quê? Cartas vivas para o Senhor. O que é isso? É na literalidade da palavra, as pessoas olhar para dentro de nós e ler a Cristo, e ler a palavra, nas nossas ações, na nossa postura, na nossa conduta, e todas essas coisas, meus irmãos, em nós mesmos não conseguimos, mas através da oração sim,
Através do jejum, sim. Através do conhecimento da palavra, sim. É ler e orar para que essa palavra se cumpra dentro de nós. É ler e jejuar para que essa palavra se cumpra dentro de nós. É interpretar ela na literalidade dela, pedindo que o Espírito Santo nos traga a sabedoria e o entendimento, porque a palavra de Deus diz que Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então a oração, meu irmão, ela traz vida para nós. A oração, ela nos faz esperar, ela nos faz confiar em Deus, sabe assim, não, Deus está cuidando, Deus está no controle. Por que eu sei disso? Porque eu estou colocando essa situação, sabe assim, diante dEle, tirar da nossa mão. E nós já ouvimos tantos relatos, tantos testemunhos, eu já vivenciei tantos testemunhos sobre isso, sobre o poder da oração, com entendimento, conectando a vontade de Deus nessa terra. E quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos limpamos, queridos, não tem como o Senhor não vir, porque essa é a vontade dEle também, de olhar para nós, e como Paulo disse aqui, não ver super-heróis, mas ver pessoas quebrantadas, que desejam ser semelhante a Ele, que tem essa intencionalidade em suas vidas. Olha o que diz em Salmo 32, Salmo de Davi, quando ele confessa os seus pecados, versículo 5, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, irmãos, a oração é para isso também, para a gente reconhecer quem nós somos, e o que não somos, porque o Senhor, quando Ele nos aceita, quando Ele nos recebe, não é a nossa parte boa, que a gente é assim, né? A nossa natureza é assim. Você, né? Só a mãe que quando o filho está todo lá, né? Que, né? Fala igual da enfermagem, né? Que evacuou, né? Fez diurese, abraça e beija, né? Mas o restante, né? Tá com neném, é que neném bonitinho, mas quando a gente chega, não, tô aqui, ó, troca essa criança. Porque a gente quer bem, né? Você quer limpo, quer cheirosinho, né? Cheirando Giovanna Baby, né? Esses dias eu abracei o Davi, ele estava cheirando Giovanna Baby ainda, o Davi do Luiz. Cadê ele para ficar bravo comigo? Eu falei, Luiz, você cresceu, ainda está com cheirinho de bebê ainda, bonitinho. Ele até se escondeu, irmão. Ah, te vi, oi Davi, seu lindo. Já mesmo, né? Tá grandão os meninos, tá doido. Então, sabe, irmãos, a gente quer ali quando tá tudo bonitinho, redondinho, mas o Senhor, quando Ele nos recebe, quando Ele nos aceita, Ele sabe de quem nós somos, o nosso todo. Mas Ele não olha para o nosso momento, para a face que nós estamos, Ele olha o que nós podemos ser, se entendermos e receber e viver essa palavra, e não rejeitar a graça de Deus. E isso se consegue através da oração também, se quebrantar. O Senhor, o Davi aqui, ele fala sobre isso. Olha, eu orei ao Senhor, eu não escondi o meu pecado, eu confessei, e eu estava enfermo da alma, mas quando eu confessei e deixei, eu sarei. Vamos trazer mais vida ainda para essa mensagem. Jesus, quando apresentam diante dele aquela mulher pecadora, ele fala, nós sabemos o texto, quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. Todos os acusadores foram embora, só ficou ele, e ele podia tirar a pedra, porque ele não havia pecado, mas ele falou, eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. E o que essa mulher fez?
ela não pecou mais, ela andou aos pés dele, ela se quebrantou, ela, diz uma linha de estudo que foi ela, aquela que ajoelhou aos seus pés, chorou aos seus pés, enxugou com seus próprios cabelos, quebrantada, porque depois o Senhor fala assim, olha, a quem muito é dado, muito é perdoado, é isso, ela entendeu, que ela não precisava ver, então quando o Senhor Jesus olha para aquela mulher naquele primeiro ato, Ele não vê uma prostituta, mas Ele vê uma irmã, aquilo que ela pode ser, para aquilo que ela foi criada, por aquilo que o Senhor a gerou. Quando o Senhor olhou para a minha vida, Ele não viu lá um menino lá sem futuro, zoado, bagunçado, não, Ele viu aquilo que eu poderia ser, se eu não rejeitasse a graça dEle, se eu não rejeitasse o favor dEle, e pessoas oraram para que isso viesse a acontecer, assim como você que está aqui, pessoas oram para que você esteja aqui, e seja transformado pela graça e o poder de Deus, mas agora cabe a cada um de nós, ou rejeitar, ou aceitar, e isso, irmãos, não tem nada a ver com oração, tem tudo a ver com oração, porque é através da oração, a nossa igreja, ela se estabelece, ela está de pé por causa da oração, não é por causa de pregadores, não é por causa de intelecto, não, meu irmão, é a oração que sustenta, é a oração que nos conecta com Deus. Jesus, Ele pregava, Ele curava, Ele fazia todas as coisas, mas a Bíblia é clara sobre isso, Ele se separava para buscar o Pai, o próprio Senhor Jesus, os apóstolos faziam a mesma coisa. O que o Senhor Jesus faz quando Ele sobe em Atos 1, olha, eu vou para o Pai, mas vocês, resgatou Pedro que voltou a pescar, resgatou todos, juntou eles, olha, segue a minha ordem, volte para Jerusalém e orem, até que Ele venha, não deu dia, não deu momento, não deu hora, falou orem sem cessar, busque, e de repente veio. Quando a gente olha de repente, parece que foi assim, mas não é um de repente assim, é um de repente, no sentido de perseverança, de eles entenderam, foi unânime, havia um desejo, havia uma sede, e o temor do Senhor veio, a presença veio, o Senhor se manifestou, e nunca mais foram os mesmos. Então o Senhor, Ele quer isso para nós, isso já aconteceu, o Espírito Santo já veio, já está aqui no nosso meio, já habita em nós, agora é nós o que? Fazer com que a voz dEle ecoe mais do que a nossa, mais do que o nosso ego, mais do que a minha vontade, para que a vontade dEle se cumpra nessa terra, se nós estivermos conectados com Ele, é a vontade dEle para a minha vida, é a vontade dEle onde eu estou ali, inserido, no trabalho, na escola, na faculdade, aonde eu estiver, é para que a vontade dEle se cumpra naquele lugar, e eu posso ser o canal para ela se cumprir, se eu orar, se eu clamar, se eu jejuar, se eu me preparar, para ter essa conexão com Deus, e isso, irmãos, não está conectado a cargo, a conhecimento, isso está conectado a coração, a desejo, a anseio, a fome. Irmãos, essa mulher Ana não foi citada na Bíblia em nenhum outro momento, ela participou, 84 anos, ela viu a guerra dos Macabeus, ela viu tantas outras coisas, provavelmente, tantos outros falando que era o Messias e não era, ela viu tudo isso, mas ela perseverou, porque o Senhor bradava o seu coração, até o dia que viesse a acontecer. Os pais de João Batista, a mesma coisa, continuavam oferecendo sacrifícios, continuavam fazendo todo o serviço deles, até que chegou o dia da promessa. Então, irmãos, é isso que o Senhor, Ele quer de nós, crer naquilo que nós oramos, crer que há um Pai que está no céu, que santificado é o teu nome, que venha o teu reino, aqui na terra como é no céu, que eu sou grato a Ti pelo pão de cada dia, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aos meus semelhantes, porque Teu é o reino, a glória e o poder para todos sempre. Então essa oração, não é para ser repetida, é para ser vivenciada, detalhes por detalhes que há dentro dela, assim como todas as outras, assim como as orações de Davi, para cada fase, para cada momento da nossa vida. O Senhor, Ele nunca descartou das nossas necessidades, os nossos deleites, aquilo que a gente gosta, nunca. Ele falou, olha os pássaros, eles não fazem nada. E você já viu algum? Já viu, irmão, um pássaro na chuva?
Eles sabem a hora, eles se escondem, sei lá onde, mas se escondem, não é? Eles sabem a hora, o momento, quando vai acontecer. Isso é o que, irmão, se não é Deus? Outro dia eu estava vendo até um estudo científico, né? Não que eu precise ver isso, porque eu sei que Deus é Deus, mas estava falando até de, acho que era de 21 reações químicas e físicas, que prova a existência de Deus também, porque a chance disso acontecer um acaso, igual a algumas teorias, era um número que eu não sei nem mensurar, era 1 em 4, sei lá, 4 milhões de vezes lá, era algo tipo impossível de acontecer. Isso é o nosso Deus. Quando, né, se você tiver essa experiência de ver um corpo humano aberto ali, meu irmão, não de acidente, tá? Estudar anatomia, você vê a perfeição de Deus, o que foi gerado em oração, o que foi gerado pela palavra. Façamos o homem, a palavra, e é esse mesmo Deus que está nos falando: ei, eu quero fazer na sua vida, é só você se conectar comigo, porque a minha vontade que reina no céu, também quer reinar na terra. Eu dei aqui para vocês ter essa autoridade. O que a igreja ligar na terra, será ligada no céu. Então, irmãos, a palavra está conectada à oração, que está conectada a uma vida devocional, que está conectada a uma vida de jejum, é tudo conectado, e isso nos fará avançar. Avançar nesse mundo, avançar nesse ano, é avançar espiritualmente, porque é o que rege a nossa vida. Não é o eu trabalhar, não é eu fazer isso, eu fazer aquilo. A única coisa que o eu tem que fazer, é eu colocar o meu eu diante do Senhor, para que Ele reine sobre a minha vida, para que a vontade dEle se cumpra nessa terra. E aí nós iremos ver e desfrutar de coisas tremendas e profundas, dos dons. A palavra de Deus diz que Ele tem 9 dons, e isso se busca através da oração, e nós precisamos, sabe, irmãos, buscar por isso, não para ter views no Instagram não, tá, meu irmão, mas é para que o nome de Deus seja glorificado, em tudo. Dons de discernimento, dons de cura, dons de milagre, dons de língua, dons de interpretação de línguas. O Senhor, Ele quer fazer tudo isso sobre a igreja dEle, e o interessante é isso, que quando eles buscaram o Senhor em oração, a igreja, não foi, olha, Jesus, olha, busca lá pelos meus dons, não, é busca pela presença. Quando o Espírito vem, os dons é natural, e Ele fala para nós isso em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. É um versículo curto e direto. O que eu preciso fazer? Orar sem cessar. Como eu faço isso, irmão? Somente, você pode estar onde você estiver, mas a sua mente pode estar conectada com o Senhor. Por isso que eu falei da importância, como Davi fala no Salmo 5, pela manhã o Senhor ouvirá a minha voz, eu me apresentarei diante de ti, e ficarei em vigia. É isso, é meditar na palavra, é mergulhar nela, é crer nela. E aqui, em Efésios 6, versículo 18, nossa, 8:30, diz assim, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. É ter esse coração, é ter esse quebrantamento. Eu queria até chamar já os irmãos do louvor para subir aqui. E eu quero ler com vocês o último texto, lá em Isaías 58, versículo 9. Eu olhei para o relógio agora, eu esqueci da hora, irmãos, agora que eu vi, que tem um outro horário, né? Isaías 58,
versículo 9, olha, diz assim, ó: então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirás, eis-me aqui. Acontecerá isso, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como jardim regado, e como manancial, cujas águas nunca faltam. Irmãos, olha essa promessa do Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Irmãos, olha o que Isaías fala. A igreja aqui estava jejuando, fazendo as coisas, mas era para os seus próprios interesses. E aí o profeta vem e fala: ei, desperta, é para a glória de Deus, faça dessa forma, com essa interesse, com essa intenção em seus corações, e se vocês fizerem isso, olha o que acontecerá. E isso, irmãos, é para nós. Eu quero finalizar esse tempo aqui com uma frase, enquanto nós ouvimos essa canção, irmãos, de pedir para o Senhor, realmente nós temos como um jardim fechado, regado e cuidado por Ele, uma frase, de uma autoridade, desde o século 18 e 19, que é o Edward Bond. Ele fala assim, há 4 coisas que precisamos ter em mente: Deus ouve a oração, Deus presta atenção à oração, Deus responde à oração, e Deus liberta pela oração. Vamos colocar de pé, irmãos. O Senhor ainda quer ministrar o seu coração, mas como está o seu coração diante dele? Como está hoje? Se não estava travada a sua vida de oração, o Senhor quer desbravar isso dentro de você, porque a graça de Deus está neste lugar. Há o temor do Senhor neste lugar, e Ele quer se manifestar neste lugar. Não é alguém orar por você, mas é você orar ao Senhor. Quando o Senhor ensina sobre oração, Ele não fala: chama o pastor aqui, ou chama o obreiro, ou chama esse ou aquele, e fala para ele orar por você assim. Não, Ele fala para cada um de nós aqui, para cada um de nós. O Senhor, quando o salmista fala, ele ouve a minha voz, é a sua voz que o Senhor quer ouvir essa noite. Então se quebrante diante dele, seja livre neste lugar, mas não saia daqui sem falar com Deus. Não rejeite a graça, não rejeite o poder, não rejeite a presença de Deus neste lugar. Enquanto estamos nesse tempo, que busca o Senhor, você quiser vir à frente, quiser se ajoelhar, fique à vontade, mas não saia daqui sem buscar a presença do Senhor. Senhor, estou aqui para te adorar, em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser para o teu louvor. Senhor, estou aqui para te adorar, em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou,
mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor, eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor, ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá. Se os amos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá. Seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Aleluias. Senhor, nesta noite, Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Senhor, nós queremos orar a Ti conforme a Tua palavra nos ensina, Pai. Deus, em primeiro lugar, nós Te louvamos, Te agradecemos, ó Pai, porque nós não somos merecedores, Deus, mas é o Seu favor, é a Sua graça, Senhor, que nos escandaliza, meu Pai. O Seu zelo, o Seu cuidado, obrigado, meu Deus. Obrigado, obrigado, obrigado por o Senhor ter cuidado de nós, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai. Que o Senhor nos perdoe, meu Pai. Oh, Senhor, nós liberamos a vida daqueles que nos ofenderam, meu Pai, porque nós queremos o Seu perdão, o Seu cuidado, meu Pai. Oh, Senhor, e nós queremos viver, Deus, nessa terra a Tua vontade, Senhor. Deus, nos coloca nesse trilho, meu Pai, para viver a Tua vontade, Senhor, nessa terra, assim como há no céu, Pai. Que o Senhor seja o nosso objetivo, que o Senhor seja a nossa obsessão, meu Pai, o nosso anseio, Senhor. E assim como diz, ó Pai, a Tua palavra, que possamos ser como um manancial, meu Pai, que as águas não cessem, Senhor, que as águas não sequem, meu Pai. Senhor, molha cada terra seca neste lugar, ó Pai. Oh, Jesus, que possamos, ó Pai, ser quebrantados, Senhor, diante de Ti, Senhor. Quebrantados diante de Ti, meu Pai, e ser cuidado, Deus, ser cuidado pelo Senhor, como um jardim fechado, Jesus. Tudo nós Te entregamos, Jesus. Tudo nós Te entregamos nesta noite, ó Pai. Tudo nós Te entregamos, Senhor, nesta noite, ó Pai. Tudo, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Eu quero ser como um jardim fechado, declare isso pro Senhor, regado querido. e Peça para Ele cuidar de ti. pelo Entrega tudo Teu para Ele. Espírito.
Aleluia. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor, eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor, restaura o meu ser.